Reinfecção, recidiva, Covid longa. Três termos muito diferentes, mas que estão causando uma certa confusão na cabeça das pessoas. Vamos explicar os três. Recidiva é quando o vírus ou invasor consegue ficar escondidinho no lugar do corpo e depois de um tempo volta a dar problema. Quem tem herpes conhece muito bem essa história, né? Tem uma doença que entra ano, sai ano, ela reaparece. Mas isso não é comum só no herpes não, tem alguns outros vírus, como algumas hepatites, que também têm esse potencial. E pelo visto, o Covid também. Mas ele não fica escondido por muito tempo não. Bem, pelo menos é o que a gente conseguiu perceber até agora. Então como é que seria um caso de recidiva? A pessoa vai ter um quadro de Covid normal, tranquilo, vai ficar bem por um tempo, então quer dizer, os sintomas vão desaparecer e num período de um mês, no máximo 2, até agora, como eu disse, a pessoa volta a ter sintomas. Esse segundo quadro costuma ser muito parecido com o primeiro, a gente não está vendo, não está percebendo recidivas que costumam ser mais graves. Mas o que é importante é, os casos que foram confirmados disso no exterior, nas duas vezes é o mesmo vírus. Fizeram um teste de DNA no vírus e descobriram que é o mesmo tipo. Então ele ficou escondidinho em algum lugar. Que locais? Bem, alguns tecidos que ele gosta de ficar, como por exemplo a gordura e nos homens o testículo. A gente tá ferrado nessa história de Covid, viu gente? É a nova infecção, entendeu? Mas não quer dizer que você pegou a Covid de novo. Quer dizer que você pegou uma vez só e ela ficou guardada, ela ficou mucosada no teu corpo. Reinfecção é quando você pega uma doença pela segunda vez. E essa que a gente estava morrendo de medo, que a gente não sabia se era possível ou não no começo da pandemia, e agora nós já estamos tendo casos que comprovaram isso. Ou seja, mais uma vez, fizeram um teste de DNA, a pessoa teve um quadro de Covid, ficou bem por um tempo sem sintoma nenhum, e de repente ela voltou a ter um quadro ou sintomas gripais, foram fazer o teste, era Covid de novo. Só que nas duas vezes eram vírus diferentes. E qual que é a diferença disso com uma recidiva? Para começar, pelo visto isso é mais raro, ou a gente espera que seja mais raro. Está começando agora, a gente não tem ainda uma grande quantidade de pessoas que passaram por isso para a gente poder criar um padrão. Mas o fato é que, ao contrário da recidiva, o tempo parece ser um pouco maior. É para depois de 2 meses. E geralmente, pelo menos os casos que estão sendo registrados, de 4 ou 5 meses. A gente não sabe como é que vai ser num futuro muito próximo. Os primos da Covid, né, a SARS-CoV-1 e a MERS, costumam dar reinfecções em períodos de 1 ano, 2 anos depois. Mas o fato, e o que a gente tem que guardar com o quadro da reinfecção, é que talvez todo mundo que já pegou Covid seja sujeito a uma reinfecção, caso o vírus sofra mutações que possam enganar o nosso sistema imune, como acontece com a gripe. Então, se a gente for olhar mais uma vez para os primos da Covid, isso acontece sempre. E isso indica que todo mundo que pegou Covid esse ano, passado em 1 ano ou 2, tem o risco de pegar de novo, e que a gente vai ter que tomar vacina de Covid todo ano, que nem a gripe. Mas para a parte prática, o que é diferente entre uma reinfecção e uma recidiva? Tempo. Aqui no Brasil a gente não vai ter teste de DNA para você poder separar um do outro. E, mais uma vez, a gente não tem como dizer se uma segunda infecção é grave ou não. Muitos poucos casos. Então na prática, se é um ou se é outro, para você não faz diferença. Para você, está tendo Covid tudo de novo. Que saco. Finalmente, a Covid longa. Cerca de 5% das pessoas que estão pegando essa doença estão apresentando um quadro que, apesar de não ser grave, não levar eles para UTI ou coisa que valha, ele é arrastado. E quando eu digo arrastado, eu quero dizer devagar, quase parando. A gente já tem casos relatados de pessoas que mantêm os sintomas da Covid por períodos de 4, 5 meses. E eu não estou falando de sequelas, como o fato da anosmia, né? Você tem muitas pessoas que perderam o olfato lá no começo da doença, sararam completamente, não tem mais sintoma nenhum, mas mantém o fato de que não consegue sentir cheiro. Aí é uma sequela, o nervo dele foi fritado pelo vírus e não voltou ao normal até agora. Não, estou falando de pessoas que estão tendo sintomas de Covid por um período de 4 ou 5 meses. Pessoas que estão tendo febre, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, todos aqueles sintominhas que a gente fala aí que vai acontecer na primeira semana por períodos bem longos. E olha gente, não sei dizer para vocês o que é pior. Você tem um quadro grave logo de cara ou esse quadro arrastado que não passa. Eu tive Covid por 1 ou 2 semanas e muita coisa ficou passando pela minha cabeça. Imagina o que se passa uma pessoa que está tendo isso por 1 mês, 2 meses, você não sabe o dia de amanhã. Ok, a gente fala que a Covid longa é leve, mas ele fica pensando, e se meu caso não for, e se eu começar a piorar, e se isso acontecer com o meu pulmão, não for com o meu cérebro? Então você imagina o estresse, o desespero dessas pessoas. Tem grupos de apoio para isso, sabe? Principalmente na Inglaterra.
mas a Covid longa é uma coisa ainda que não é muito discutida, não é tão incomum assim. 5% de uma doença que pega todo mundo é bastante gente e que está tendo um impacto muito importante na saúde de vários países, inclusive aqui no Brasil. São pessoas que não conseguem trabalhar, não conseguem produzir, sofrem de depressão, estresse, ansiedade, perdem peso. Por isso, se você encontrar uma pessoa que está passando por esse quadro, saiba de duas coisas importantes. Em primeiro lugar, provavelmente, passado aí as primeiras 2 semanas, essa pessoa não está passando mais a doença. É como se o organismo dela tivesse entrado num empate com o vírus. E daí o vírus não vai embora, mas também o paciente não sara. E o que acontece é que ele fica nesse meio termo. Ou talvez, e pelo visto é a hipótese mais comprovada, o vírus já morreu. Só que o corpo continua reagindo ao cadáver do vírus, aos restos dele, ou o fato de você ter sido infectado. Então a pessoa não tem mais vírus na garganta, na boca para passar para outras pessoas, mas o corpo continua reagindo como se tivesse. E os sintomas são da reação do corpo a longo prazo, do que ao invés da presença do vírus. É que nem a fase 3. A fase 3 da Covid é isso, né? O seu corpo reagindo a um vírus que não está mais lá, mas de maneira tão intensa que mata você. Pelo visto, a Covid longa é como se fosse a fase 3 arrastada, uma outra face da mesma moeda. Então, gente, não vamos ter preconceito com essas pessoas, não vamos ficar com medo delas. E se você tem algum parente ou um amigo que está passando por isso, apoie ele, sabe? A gente está sendo bombardeado por tanta coisa. Para mim, 1 ou 2 semanas de Covid foi um medo terrível, sabe? Uma vozinha na minha cabeça. Então, tente se colocar no lugar dessas pessoas e vão apoiar elas. É só o que eu tenho para dizer para essas pessoas que, infelizmente, até agora a gente não tem nada para oferecer a não ser apoio. E é isso. Esse pequeno vídeo mostra como uma única doença pode ter diversas apresentações. A verdade é que a gente está só arranhando a superfície sobre o nosso conhecimento de Covid. A gente ainda vai aprender muita coisa conforme essa pandemia continuar andando. Infelizmente, a gente vai descobrir muita coisa conforme as pessoas forem adoecendo ou forem morrendo dela. Por isso, entendo que todo esse conhecimento que eu trago para vocês toda semana, ele é baseado em muita dor, muita perda de muitas pessoas. É um conhecimento sofrido, que tem um custo muito alto. Por isso, é importante que vocês entendam, né, o que eu e outros divulgadores estão passando e que vocês passem isso adiante. Muita gente literalmente morreu para que essa informação chegue até vocês. Óbvio, sempre procure os canais confiáveis, as pessoas que estão fazendo pesquisa e ciência séria. Sempre um pé atrás com tudo que colocam, que passam para vocês. Chequem as informações. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um momento único na história da humanidade. E você está fazendo parte dele. Talvez para os seus netos você possa dizer no futuro, lá no ano de 2080, meninos, vou contar para vocês sobre a pandemia de 2020. E sobre um maluco de um tal de Dr. Derrame.